Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre as bases biológicas da comunicação, da linguagem e fisiopatologia das afasias. Este é um seminário de psicofisiologia realizado pelos alunos da turma de psicologia da Estácio de Maceió, Alagoas, campus de Jatiuca, 2020.2, turma 3002, turno noturno, certo? Bom, esta é uma apresentação realizada pelos alunos Alcides, Fagner, Jaene, Maria Clara, Marta e Roosevelt. Só que, infelizmente, só eu, Maria Clara, que pôde realmente estar aqui apresentando com vocês, certo? Espero que vocês gostem e vamos lá. Agora, inicialmente, vamos falar um pouco sobre as condições gerais, como se fosse uma introdução para o assunto. Nós sabemos que a comunicação ela é uma atividade social rica e complexa, que vai envolver competências linguísticas, cognitivas e pragmáticas. Porém, neste momento, nós vamos nos ater nas competências linguísticas, que envolve a linguagem. Mas, Clara, o que é a linguagem? A linguagem, ela corresponde a um sistema de sinais simbólicos utilizados por uma pessoa para se comunicar com outras. Né? Essa é uma definição bem geral para entendimento mesmo. Mas uma linguagem eficaz, ela vai precisar de alguns processos, como estão descritos aí no slide, o desenvolvimento dos pensamentos a serem comunicados, a seleção, a formulação e ordenação das palavras, a aplicação das regras gramaticais e o início dos movimentos musculares para produzir um discurso verbal. Alterações nesse processo, né, devido a lesões no sistema nervoso, pode causar as chamadas afasias. Porém, nós vamos falar dela depois. Agora vamos falar sobre a descoberta de Pierre Ball-Broca, ou Broca, que foi um grande neurologista que nasceu em 1824 e faleceu em 1880, certo? Bom, a descoberta de Broca, de Pierre Broca, né, a grande descoberta desse neurologista importantíssimo na área até hoje, aconteceu da seguinte maneira. Durante uma sessão científica em 1863 na França, baseado no seu estudo dos cérebros necropsiados, ou seja, de pacientes mortos que haviam perdido a capacidade de falar, ele descobriu que todos apresentavam lesões na mesma região cerebral. Que região era essa, Clara? A porção posterior e lateral do lobo frontal do hemisfério esquerdo do cérebro. Tirando a conclusão de que o hemisfério esquerdo ele vai assumir uma grande especialidade funcional na linguagem, mesmo que o hemisfério direito também colabore. Agora nós vamos falar um pouco sobre a comunicação entre os animais e entre os homens, pois as pessoas entendem que os animais não se comunicam porque eles não falam, mas não é bem assim, tá? Bom, nós sabemos, né, que falar é humano, mas a comunicação entre indivíduos não é só uma vantagem nossa na natureza. Os animais eles vão se comunicar por vários objetivos, como, por exemplo, para o ato reprodutor, como pode ser visto no vídeo do Beija-Flor, né, que é a dança do acasalamento. No caso, ele está fazendo essa comunicação para o objetivo de sinalizar, né, para a fêmea, o macho está dançando para a fêmea, que ele está afim, né? Vamos nos reproduzir aí, de uma forma bem descontraída.
Porém, como exemplo também, temos a dança das abelhas. Temos várias danças, existem várias danças das abelhas. Porém, especificamente nesse vídeo, vai estar mostrando a dança em formato de 8 das abelhas, que vai indicar a direção e distância de uma fonte de alimento, certo? Para onde elas estão. Além disso, nós sabemos que, na maioria das vezes, os sistemas de comunicação dos animais são inatos, e a linguagem humana é a única capaz de simbolizar os pensamentos, sejam eles simples, complexos, concretos ou abstratos. Não vou passar os vídeos, mas vou compartilhar os slides e vocês podem assistir por curiosidade. Desculpa a demora. Então, e a comunicação entre as pessoas? As pessoas, elas se comunicam de diversas formas. E para isso utilizam sistemas sensoriais, que são os sentidos, né? Olfato, audição, paladar, visão e tato, para perceber e interpretar os sinais que a outra pessoa está produzindo. Existem vários tipos de linguagem, tais como a verbal, não verbal e gestual, como estão ilustradas no slide. Porém, agora nós vamos falar sobre o processo de aquisição da linguagem. Esse processo ele vai depender de 4 sistemas interdependentes: o pragmático, o fonológico, o semântico e o gramatical. Certo? Espero que vocês estejam gostando. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos evolutivos e bases neurobiológicas da linguagem. Como vocês podem ver na imagem do cérebro do gato, do cão, do macaco rezo e do homem, o ser humano ele teve uma evolução maior do cérebro, né? E da linguagem, consequentemente, devido ao aumento significativo ao longo do período evolutivo, principalmente da área do córtex pré-frontal, que é essa área que está sublinhada. Além disso, sabemos que a detenção da fala exclusiva pelo homem ocorre por causa dos mecanismos de memória simbólica, já comentado anteriormente. O desenvolvimento da fala do homem evolui ao longo das construções das interações sociais, que mudam de tempos em tempos. A fala, ela também vai ocorrer devido às peculiaridades do aparelho vocal dos humanos. Após consolidar a posição bípede, a cavidade bucal, a língua, dentes e cordas vocais, a gente acabou adquirindo uma morfologia peculiar que permitiu um controle total do fluxo de ar sobre as cordas vocais. Também a descida da laringe, o fechamento da laringe pela epiglota enquanto engolimos e o que impede que a gente articule os sons enquanto comemos. Então, aqui está uma imagem ilustrando quais são essas estruturas. Mas, Clara, quais são as estruturas mais importantes, né, que vão estar dentro do processo da linguagem? As estruturas das bases neurobiológicas da linguagem são distintas e a sua descoberta dependeu tanto dos estudos iniciais realizados por Broca, ou Broca, quanto por Wernicke, que descobriram as áreas corticais. Por causa disso, algumas áreas receberam seus respectivos nomes. As áreas associativas do córtex, né, foram classificadas em 2 grandes principais. A área associativa parieto-occipitotemporal, que envolve 4 regiões, sendo elas a análise das coordenadas espaciais do corpo, a área para o processamento inicial da linguagem e leitura, a área para a compreensão da linguagem e a área para a nomeação de objetos. Essas 2 últimas citadas são importantíssimas para a linguística. E a área associativa pré-frontal, que é associada ao córtex motor e responsável pelo planejamento dos padrões complexos e sequenciais de movimento.
A área de Broca também é muito importante para a formação da palavra e Wernicke para a compreensão da linguagem. Também temos a área para a nomeação dos objetos. Agora, a título de curiosidade, aqui estão algumas imagens tomográficas indicando o aumento da atividade neural quando o indivíduo ele executa as tarefas descritas. Então, temos aí ouvindo palavras, lendo palavras, falando palavras, imaginando palavras. E ao lado temos os níveis de atividade neuronal, tanto máximo, médio, mínimo. O modelo neurolinguístico de Wernicke, ele é um clássico, tá? E ele foi realizado também a partir de Broca, a partir dos estudos de Broca. E ele é um clássico e até hoje utilizado como base para entendimento. Mas, entretanto, já existem modelos neurolinguísticos mais atualizados. De uma forma geral, de acordo com esse modelo, ao darmos uma resposta sobre algo ao interlocutor, é realizado segundo o seguinte processo sequencial. A mensagem vai entrar via sistema auditivo, áreas auditivas A1, A2, depois vai ser processada pelo córtex auditivo, após vai ser processada na área de Wernicke, para o seu conteúdo ser compreendido. Uma vez finalizado esse processo, a área de Wernicke se comunica com a área de Broca para ver o planejamento da atividade motora para a resposta. E após finalizada essa parte, a área de Broca projeta as suas vias neuronais para o córtex motor primário, que vai ser responsável pela execução do movimento. Já no caso da leitura em voz alta, a diferença é que haverá o processamento nas áreas visuais. Agora, como slide bônus para nossa apresentação, vai ser a plasticidade cerebral, que também está atrelada à linguagem. E o que seria isso, Clara? São modificações que ocorrem no sistema nervoso central dos organismos, com o fim de adequá-los às novas exigências do meio em que estão inseridos. Tanto através do aumento da eficiência da transmissão sináptica, quanto do crescimento neuronal. Mas, Clara, eu como o Homer Simpson, o que acontece se a gente remover o hemisfério direito do cérebro? Bom, vai ocorrer uma paralisia do lado esquerdo do corpo, certo? Porém, a pessoa ainda vai ser capaz de conservar boa parte da capacidade linguística. Porém, caso aconteça a remoção no hemisfério esquerdo do cérebro, também ocorre o mesmo. Porém, além disso, a pessoa vai perder a sua capacidade de comunicação verbal. Mas calma, calma, calma. Ainda existem esperanças, pois quanto mais um indivíduo for jovem, há mais chances de haver uma transferência das habilidades linguísticas para o hemisfério direito, devido à função direta da plasticidade. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as afasias. Para isso, nós trouxemos um vídeo do canal Minutos Psíquicos, muito bom, certo? Vamos ver. Já no caso de afasias, as pessoas se tornam incapazes de falar ou compreender a fala de outras pessoas. Já imaginou de uma hora para outra não conseguir entender o que alguém está falando ou não conseguir falar o que você gostaria de falar? Esse também é um problema que normalmente resulta de lesões em certas regiões do cérebro relacionadas com a compreensão e produção da fala, como a área de Wernicke e a área de Broca. Tais problemas no cérebro podem ocorrer como resultado de derrame, tumores, infecções ou traumatismo crânioencefálico. Infelizmente, essas condições ainda carecem de tratamentos eficazes. As afasias, elas são divididas em dois grandes grupos. As afasias atípicas, que podem ser cruzadas e subcorticais, e as afasias típicas. Hoje vamos falar mais sobre as afasias típicas, que resultam de uma lesão cortical. São diversos os tipos, no entanto, agora vamos citar as já anteriormente vistas no vídeo. A afasia de Broca é um resultado de danos nas áreas de Broca e locais próximos,
tendo principal característica o paciente ter dificuldade em falar, mesmo que tenha compreendido a linguagem escrita ou falada. Já a afasia de Wernicke é causada por lesões no setor posterior do córtex auditivo de associação esquerdo, tendo como principal característica o paciente ter dificuldade em compreender a linguagem, mesmo tendo a fluência do discurso normal. Normalmente, o discurso desse paciente ele vai ser composto por coisas sem sentido, pois a estrutura morfológica ela vai ser muito alterada. Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço pela paciência, pela participação de vocês. Espero eu ver vocês outra vez em mais uma apresentação. Essas foram as referências utilizadas.